Não dá pra gente dizer pra uma pessoa que se autodeclara como negra que ela não é negra. Isso é muito delicado, né? E trazer pra gente essa responsabilidade do que a gente chama de negrômetro é muito difícil. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ, toda quarta-feira um novo episódio no ar. Hoje eu vou falar com a Karen Santos, da UX para Minas Pretas. E eu tava aqui conversando com a Karen antes da gente começar esse episódio, que o Divã de CNPJ ele tenta trazer uma narrativa um pouco mais divergente sobre o empreendedorismo, né? Vocês devem ter percebido ao longo desses mais de 40 episódios que a gente já gravou, que a gente sempre tenta trazer um olhar mais... Deixa eu encontrar... Acho que divergente é a palavra certa, assim. Um olhar que não seja daquele lugar do empreendedorismo. É lógico que a gente também tem esses casos, assim, de trazer homens brancos, cis, héteros, startupeiros. A gente também tem que falar sobre isso, mas eu tenho tido a sorte de conversar com minas como a Karen, que ocupam lugares que supostamente, pelo olhar, né, do sistema, da estrutura, você não deveria ocupar. E é muito bom ver você ocupando esse tipo de lugar. E é muito bom ver mais mulheres como você ocupando esse espaço. Karen, eu queria entender como que tudo começou. A gente é um divã. Você faz terapia? Faço. Nada como falar com gente que faz terapia. Não largo de jeito nenhum. Eu também, 2 vezes por semana, religiosamente. Eu tô fazendo terapia, porque senão a gente fica espalhando nossa energia errada pros outros, né? Nem estaríamos aqui, talvez. É bom a gente fazer terapia. Exato. E eu queria começar, assim, entendendo da onde. Como que você começou, da onde que você vem, o que faziam seus pais. E é muito difícil. Eu tava conversando com uma outra pessoa esses dias, eu nem me lembro com quem eu conversei, que também tava no campo da tecnologia. E uma mulher falar de tecnologia já é uma coisa muito difícil. Sim. Né? Porque tem aquela coisa, até no universo dos geeks, assim, de uma mulher ser o tempo inteiro questionada quando ela ocupa o lugar da tecnologia. Exato. Mas será que você é competente mesmo? Será que você sabe sobre o assunto? Porque, né, um assunto tão hétero, branco, cis, do macho, assim, sabe? Aquela coisa do clubinho, da fraternidade. E você é uma mina preta. Sim. E você tá tentando romper essa narrativa e levar mais minas pretas pro campo da programação, do desenvolvimento de interfaces e tudo mais. Exato. O que pra mim é subversivo pra cacete, porque você tá ocupando um lugar, como a gente disse, que simbolicamente, estruturalmente, você não deveria estar ocupando, pelo olhar do sistema, né? Pelo olhar da estrutura. E você foi incubada pelo Google, a gente estava conversando agora há pouco. E eu olhei pra você e falei assim, você deve olhar à sua volta e você não deve ver muitos casos como os seus, né? Se bem, isso tá mudando ou não? Olha, tá, mas acho que a passos lentos. A gente tem muita coisa pra modificar, assim. Obrigada primeiro pelo convite. Imagina. Feliz em estar aqui. Obrigado você por ter vindo 2 vezes pra cá, né? Porque você veio uma vez e deu com a cara na porta. Você veio no dia errado. Não, mas aí erro completamente não. A pessoa que é pragmática. Eu faço isso direto, se serve de consolo. Eu vou em exposição, eu tava te contando que eu vou em exposição e a exposição já vou embora. Então, obrigado pela segunda vez aqui. Imagina. Eu, como alguém da tecnologia, deveria ter me atentado e tirado o compromisso da agenda, já que mudou a data. Não. Mas, enfim, obrigada pelo convite, muito feliz. Voltando alguns passos, né, na minha história até chegar aqui, acho que é importante trazer. Eu sou tia de 2 meninas incríveis, Lorena e Alicia, filha da Dona Edith, do seu Juraci. Minha mãe é uma senhora hoje de 62 anos, que trabalhou uma jovem senhora. Trabalhou na mesma empresa, assim, dos 18 aos seus 60 anos. O que ela fazia? Ela era auxiliar de escritório. Trabalhava na Liberdade, então... Durante todo esse período, atravessou desde o Jaraguá, que é onde a gente nasceu e cresceu, até a Liberdade, pegando ali a condução, enfim, por longos anos, longos períodos. Jaraguá, perto do Pico? Isso, pertinho, ali mesmo. Meu pai, eletricista, também ao longo da sua vida aí, atuando... Ele era eletricista de ônibus e conseguiu se aposentar e voltou a morar no interior agora, depois que se aposentou. E tem um irmão mais velho também, o Caio, um pouco mais velho do que eu, que é o pai das minhas 2 sobrinhas. A minha trajetória, e aí até olhando do ponto de vista de empreendedorismo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na minha infância até. Quantos anos você tinha? Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Então, a partir dali foi um rompimento familiar. Meu irmão foi morar com meu pai, eu fui morar com a minha mãe. Nossa, que dolorido se separar assim.
Sim, e ali é um marco, assim, significativo, porque muita coisa começa a acontecer a partir de então. Quantos anos teu irmão tinha? Ele é 4 anos mais velho do que eu. Então E vocês eram ligados? Sim, Ele bastante. com 14 e você com 10 nesse momento. Sim, exato. São 2 separações, né? Exatamente. É assim que eu descrevo também muitas vezes. E aí, num momento muito difícil já, né, de rompimento ali familiar, minha mãe acabou indo morar no CDHU, conseguimos comprar, né, alugar um apartamento ali que depois ela conseguiu comprar. E aí, ela já trabalhando e tendo uma renda muito pequena naquele momento, eu precisei também me virar para conseguir auxiliar dentro de casa. Então, desde muito cedo, comecei já a fazer algumas coisinhas, assim. Já fui, por exemplo, faxineira, já fui professora de dança para criança, já fui babá, já fui secretária. Trabalhei por muitos anos como operadora de telemarketing. Então, dos meus 10 até os 17, mais ou menos, eu estava em diferentes funções, assim. Mas você começou a trabalhar com 10 anos? Com 10 eu fazia coisas A mais idade da minha filha. menores, assim, que era tipo, minha mãe fazia bala de coco. Então Meu avô vendeu bala de coco a vida inteira. Meu avô vendeu bala de coco até os 90 anos na rua. Então, Exato. ele Tipo isso. comprava numa fabriqueta em Guarulhos. Tinha uma fabriquinha, ele comprava ali a bala de coco dele e saía vendendo nas praças. Não, minha mãe fazia. Puxava o açúcar, que é um processo. Porque é um processo bizarro. é braçal o bagulho, né? Porque você tem que fazer tipo um puxa-puxa que você vai ver. Eu já vi fazendo. Isso daí deu pra minha mãe algumas dores nas costas, né? Eu imagino. No corpo inteiro. Mas E ela fazia de um só sabor ou fazia vários? fazia um só. Eu lembro mais da clássica. Meu avô na fabriqueta ele conseguia comprar, né, de todos os sabores diferentes, de prestígio, sei lá, morango, bala de coco sabor morango, pistache, uma coisa meio bizarra. Ai, que loucura. E ali eu saía então pra vender, vendia também na escola e tudo mais. Depois de um tempinho eu comecei a me apaixonar por biscuit, que era uma massinha que você fazia em uma geladeira, sabe? Sei. Então eu comecei a fazer aquilo, minha mãe me ajudou a comprar os materiais, cola, enfim, farinha pra fazer aquilo. Comecei a fazer e a modelar e fazer diferentes desenhos ali, né? Modelos de biscuit de fato, e vendia também na escola. Então fazia muito chaveirinho com letras iniciais, a galera adorava. Isso me dava alguma renda mínima pra colocar pelo menos o pão dentro de casa junto com a minha mãe. Isso com 12 anos, 10, 12 anos. Por aí. Que eu lembro que era na época que eu ainda estudava, assim. É que com 10 ainda você tem, eu vejo pela minha filha, assim, você ainda tá se encontrando no mundo, né? Exato. Você não sabe ainda, você ainda tá muito preso dentro do laço familiar, do seio familiar. Exato. Tanto que quando eu vou falar sobre como que é e como que foi a trajetória de uma menina na tecnologia, que agora tá na tecnologia, mas antes, né, que vem muito esse reforço de meninas são incentivadas a brincar de boneca e os meninos mais com coisas lógicas, com coisas de tecnologia. No meu caso, nenhum dos dois, porque eu tava pensando na subsistência da minha família. Exatamente. Eu tenho a sorte, né? A minha filha é privilegiada. Hoje, ela faz aula de programação e ela tá codando para Roblox. Caraca. Ela tá desenvolvendo para Roblox. Ela quer criar umas experiências de Roblox mais complexas. Sim. E aí a gente vê muito tutorial no YouTube, né? Pra ver como que coda para Roblox. E ela faz uma escola de programação. Que legal, depois me manda. Que eu tava falando com a minha sobrinha esses dias isso. Ela gosta de videogame, né? E tava jogando. Falei, você sabia que tem pessoas que desenham isso que você tá jogando? Que você pode criar isso? Ela, tia. Falei, Você pode tanto ganhar dinheiro quanto você quiser criando esses jogos ou jogando. Porque a galera também que joga tá ganhando uma grana, né? Uhum. Enfim, e ela gosta muito de Roblox. Streamando, né? Gerando a jogar Free Fire. Eu falei, gente, olha essa menina. Ela joga Free Fire? Aham. Quantos anos Hoje ela tem 10 anos. 10 anos jogando Free Fire? Que da hora. Sim. O mundo vai ser bem melhor graças a essas crianças. Sim. Oxalá. Espero que sim. E aí, enfim, fui me desenvolvendo, né? E tinha essas pequenas coisas que eu conseguia fazer para gerar renda junto com a minha mãe. Depois de um tempo, ainda ali estudando, comecei a criar se fosse uma lojinha virtual com uma amiga minha de infância para fazer brinde personalizado. A gente fazia camiseta, almofada, caneca. Lembra aquelas prensas de fazer realmente estampa que vendia no Gugu? Sim. A gente conseguiu uma daquela, a gente comprou usada e começamos a fazer brindes assim, personalizados e tal. E vendia na plataforma chamada Elo7. Sim, é uma plataforma que existe até hoje. Outro dia eu comprei uma coisa pro meu pai, uma mesa de xadrez, assim, pro meu pai. E ali a gente começou a vender alguns produtinhos assim. Até que a gente foi enganada por um cara que vendeu uma máquina que prometia mundos e fundos, que era fazer uma camiseta direto na impressora. A gente conseguiu fazer 2 camisetas e ela pifou. E a manutenção daquela máquina era horrores de cara, assim. E aquilo fez o nosso pequeno negocinho ir à falência. Porque ou a gente pagava ele, ou a gente conseguia comprar os materiais para continuar fazendo os produtinhos. Aí a gente parou.
Enfim, aí depois disso, em 2009, eu começo a fazer análise de sistemas, depois que saí do ensino médio. E você fez como curso profissionalizante? Era faculdade mesmo, Faculdade. Graduação na FMU, na Liberdade. Análise de sistemas. Então era um momento que eu ainda estava trabalhando como operadora de telemarketing. Então trabalhava assim de manhã até a tarde. Depois às vezes voltava para o Jaraguá e depois de noite ia para a Liberdade. Ou ficava direto, né, estudando depois do trabalho e ia lá para o campus. E aí eu lembro que eu fiquei nesse curso por uns 3 meses, mais ou menos, assim. Primeiro porque eu tinha saído do ensino médio muito ansiosa, já para fazer alguma coisa. E senti que não escolhi muito bem o curso que eu queria fazer. Segundo porque não era barato. Então eu tava ali com o meu salário de operadora de telemarketing, arcando com a faculdade. Que é bem baixo, né, na verdade, quando você tá no começo da carreira. Exato, exatamente. E com auxílio, né, dos meus pais para material, passagem, lanche, alguma coisa. E terceiro porque era eu em uma sala de quase 50 meninos brancos. E naquela época eu não tinha consciência racial tão bem elaborada, tão bem estimulada. A questão de racismo, enfim, nunca foi uma pauta dentro da minha família. Eu venho de uma família completamente evangélica, e que tiveram muitas outras pautas urgentes nesse sentido. Então, inconscientemente, eles sabiam, mas nunca trouxeram essa pauta na mesa para mim e para o meu irmão. Então, eu fui me identificar ali quando eu estava na FMU, em análise de sistema, não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu passei por esse processo de me reconhecer como mulher negra com 23 anos. Mas antes disso, quando você sofria racismo, que eu imagino que você sofreu ao longo de toda a tua história, como que você registrava isso dentro de você? Você naturalizava? Você… ou você não… Como que você lidava com a expressão do racismo? Eu não naturalizava. Eu lembro de sentir uma mágoa, mas o que lá na nossa infância era chamado de zoeira, né? Tipo, é zoeira. Ou o bullying em si, não só comigo, mas com outras meninas ali que andavam comigo, caía muito nesse campo e também muito no campo de exclusão ou de preterimento. Então, eu sempre era o cupido das minhas amigas. Eu sempre era a que não ficava com os menininhos na festinha. Ou a que, de repente, era a última a ser chamada para um grupo na aula de educação física, enfim. Então, ali, desde muito pequena, eu lembro que eu comecei a criar, talvez, as minhas próprias estratégias para também fugir um pouco desse lugar. Então, para sair um pouco da zoeira, eu me conectava com as meninas que eram um pouco mais populares. Então, eu aceitava não ser a menina que ia ser cortejada, mas eu aceitava estar num grupo de meninas populares para, pelo menos, me sentir um pouco mais protegida. Teve um momento em que eu comecei a fazer… tinha um professor de história, o Odair, lembro dele até hoje, que ele dava aula de xadrez. E eu aprendi a jogar xadrez. Então, eu sou muito boa em xadrez. E aí tem um momento muito marcante ali, que é eu jogando xadrez assim na mesa com a minha adversária, a gente num campeonato, pra vencer a última partida. E aí eu lembro das pessoas falando assim: Karen, você pode deixar fazer empate e vocês dividem o prêmio, ou você tá aí com a jogada, você pode dar o checkmate. Aí eu vou lá e dou o checkmate. Não tinha porque eu deixar ela ganhar, pô. A jogada era minha. Entendi. Por que te sugeriram isso? Não sei. Enfim, só sei que ali eu tomei a decisão certa e, enfim, ia criando esses mecanismos assim na infância. O que você tá falando me faz lembrar que o racismo, às vezes, ele não se expressa de maneira virulenta, né? O fato, assim… a gente fala… é difícil você reconhecer o seu próprio racismo, mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que se diz… não se aceita no lugar do racista… Se você pergunta pra ela, com quantas pessoas você ficou na vida? Exato. Que eram negras? Ou com quantos amigos você tem que são negros? Quantas pessoas no seu círculo mais íntimo? Se alguém te procura, você vai procurar alguém, quantas dessas pessoas são negras? Normalmente a resposta, pelo menos do lugar onde eu veio de privilégio, nenhuma. Exatamente. E aí você percebe, pelo fato de você não conviver com com pessoas que são… E eu não tô falando somente das pessoas que são negras. Podem ser também mulheres trans, homens trans, o que for. É difícil, porque toda essa expressão do racismo… Todas as vezes que a gente fala de racismo, você fala… alguém que foi chamado de uma palavra horrorosa. Né? Mas tem também a exclusão sutil. Que você, no dia a dia, usa com aquelas pessoas que são diferentes de você, sabe? Sim, e essa não tem curso que fale, né? Que é o que eu falo para as meninas na relação das empresas. São coisas muito sutis, assim, o currículo que foi preterido,
Não, porque tem que ter boa aparência. Uma reunião bem que você entre é aspas. silenciada. Uma reunião que você é silenciada, que você não pode falar, enfim, Exatamente. não é cortada. Ou então até alguma coisa que seja ainda mais sutil, que é você ser admitida no espaço, mas porque você precisa ter diversidade. Exato. E não porque você é competente, não porque você contribui, mas ela entrou no campo cota, que Exato. a gente… Porque o politicamente correto, eu tô falando tudo isso muito entre aspas, pelo amor de Deus, é que não tem vídeo, as pessoas podem estar me interpretando mal. Mas você é diminuída porque você tá ocupando um espaço, porque afinal das contas, hoje em dia, o politicamente correto pede que você ocupe um espaço. Exato. Que é uma forma de racismo, esse Com menos certeza. sutil ainda, né? Com certeza, enfim. E aí depois disso, né, pausei então a análise de sistemas, desisti do curso de fato. E 3 anos depois eu volto para a universidade para fazer design gráfico. E aí eu consigo me formar. Me formo na Unip em 2015. Em design gráfico. Isso. Eu sabia que eu queria trabalhar com computador de alguma forma. Não sabia o que exatamente. Eu sempre fui muito criativa também e muito introspectiva. Então eu gostava muito de desenhar sozinha no meu quarto. Ficar pensando coisas, imaginando coisas assim. Então, de alguma forma, eu acho que isso me levou para esse lado, né? Tanto da criatividade, com tecnologia, de alguma forma. Às vezes até uma fuga, né? Também. Eu vejo… Quando eu era pequeno, eu sofria bastante bullying. Num outro lugar, obviamente, que o seu, mas eu sou argentino. Sim. Então, argentino no Brasil não é lá muito bem visto, né? Especialmente na década de 80. E o meu sonho era desenvolver games, histórias, onde eu era a personagem que eu criava era o herói. Porque fora do game, e naquela época a gente programava com fita cassete. Então você recebia, né, a fita e você programava o jogo. Eu nem me lembro o que a gente usava naquela época, codando pra dentro da fita cassete pra rodar o game depois. E o meu sonho era esse. Meu sonho era programar os meus próprios jogos, onde eu podia projetar no herói uma vida que eu não tinha na escola, no recreio e tudo mais. Sim. Aí agora sua filha que tá nessa. Então, tá vendo? Mas agora ela vai pra um outro lugar, porque ela quer… O Roblox nem é mais game, né? É rede social, metaverso, como chamam por aí, enfim. Sim, boa. E aí depois, então, eu consegui me formar em design gráfico. Entrei na minha última semana de aula em uma agência para trabalhar com marketing digital, marketing promocional, aliás. Numa agência de live marketing. E ali foi muito legal, porque eu fiquei nessa agência por 4 anos. E foi um processo onde eu comecei a brincar o que eu não tinha brincado na minha infância. Por quê? Eu atuava com clientes infantis, do nicho infantil. Disney, Cartoon Network, Turma da Mônica, Nickelodeon, Gloob, todos os canais infantis que você possa imaginar eram os nossos clientes. E a gente fazia grandes eventos, PDV, qualquer tipo de ação promocional, a gente fazia junto com eles. Então foi um processo onde eu criava, assim, sabe? Eu via, eu conseguia tocar na identidade visual desses personagens e era muito louco. Então eu descobria que eu não poderia usar o Bob Esponja de 2015 porque ele era, sei lá, 3D e o de 2018 tinha uma linha preta em volta. Eu não poderia misturar a Ariel com um personagem secundário da Rapunzel, que a Disney era um cliente super burocrático com isso. Então era bacana para conseguir ter também essa vivência um pouco mais do universo infantil. Porém, eu comecei depois de uns 3 anos ali, mais ou menos, que já foi o processo quando eu comecei a fazer terapia, 2017, que eu comecei a me reconhecer enquanto mulher negra. Foi nessa época que você procurou terapia? Foi. E aí, algumas coisas que são as coisas sutis que a gente comentou aqui, começou a ficar um pouco mais gritante. Então, foi o processo onde eu assumi os meus cabelos, deixei de alisar, comecei a alisar meu cabelo também com 10 anos. Parei de alisar com 23. Então, comecei a usar trança para assumir meu cabelo verdadeiro. Não conhecia, não sabia a textura dele, não sabia como ele poderia ser cuidado, enfim. Então, foi um processo muito significativo. E ali também comecei a sentir algumas coisas que passavam pelo racismo. Uma dessas coisas foi, eu fiz um projeto incrível da Turma da Mônica, de ponta a ponta. Pensei no planejamento estratégico, na parte de desenho, na parte também de algumas brincadeiras. Os personagens, tem alguns personagens focados em acessibilidade, né? E aí eu pensei, poxa, crianças também com deficiência que poderiam utilizar as brincadeiras ali desse evento. E aí eu lembro também de um marco que foi o meu diretor de arte, me chamou numa sala, sozinho, e falou, Karen, você precisa parar de pensar em coisas assim, em essas coisas sociais, porque quando o cliente for cortar alguma coisa, você imagina que ele vai cortar o quê primeiro? Quando ele for cortar orçamento, ele vai cortar o quê primeiro? Aí eu olhava assim pra ele e falei, não tá falando isso, não. Sério? Que coragem, né?
E é engraçado que você tá falando, por exemplo, da Turma da Mônica, que é uma propriedade intelectual com a qual eu cresci, né? E que minha filha também acompanha. E eu sei que a Turma da Mônica foi se remodelando ao longo dos anos. Mas se você parar pra pensar, quantas personagens negras tem na Turma da Mônica? Tem o Jeremias, o Cascão, que o Cascão, se você parar pra pensar, o Cascão é preto. Sim. Só que, na verdade, ele não é. Porque não é algo que você… Não tá na cor dele, talvez no cabelo, mas… e ainda assim, é aquela a imagem racista, né? Exatamente. Que você fala assim, se o Cascão é negro, você vai pensar… Pô, mas ele não toma banho, Exato. que é uma coisa que… É um estereótipo que, enfim, não é positivo. Exato. E tem a Milena agora, por último, né? Uma das mais recentes. A Milena, que eu não acompanhei, mas essa é da turma nova. É uma personagem negra, sim. Então, mesmo a turma do Cascão, que era uma turma muito grande, né? A turma da Mônica, era uma turma gigantesca. Tinha o Jeremias. Exato. O Pelezinho. Que eram os meninos do futebol, né? Não, tinha o Pelé. Tinha também o Pelezinho, era uma personagem, que era acho que tinha sido licenciada pelo próprio Pelé. E eu não me lembro de outra personagem. Eu também não. Acho que não tem. Então é aí que tá. A gente reproduz simbolicamente a branquitude o tempo inteiro. Até as crianças são programadas pra, mesmo no campo da fantasia, não ter representatividade de pessoas negras. Olha que coisa que você me falou agora. Eu falei, é verdade. Eu cresci lendo Turma da Mônica. Eu não vou entrar nem na parte do Tio Patinhas, enfim, o Walt Disney, porque aí os exemplos são ainda menores. Mas a Turma da Mônica, de um país que é majoritariamente preto, você não consegue enxergar representação nem no campo cultural, né? Não. Nas crianças, assim. Não. Aff, Maria. Tem isso de verdade, enfim. E ali eu comecei então a enxergar coisas assim que eram escrachadas e outras que eram menos, assim. E aí, depois de 4 anos, também já estava um pouco cansada do processo de agência, que é isso, né? Você faz a arte, manda pro cliente, o cliente reprova, aí você mexe de novo, o cliente reprova várias vezes. E você fica naquele processo moroso. Eu falei, poxa, quero mais também, né? Pra minha carreira, quero me desenvolver, quero aprender coisas novas e tal. E aí foi quando eu comecei a ouvir falar de UX, em 2018. Explica pra quem tá nos ouvindo o que é UX, porque eu acho que muita gente não… É muito… Por favor. UX vem do termo User Experience, ou experiência do usuário. Que basicamente, resumindo, é você pensar na experiência das pessoas relacionada a algum produto, serviço… Sempre digital ou físico? Digital, produto físico. Essa experiência que a gente está tendo aqui hoje é uma experiência do usuário. A gente está gravando no mundo físico, no offline, mas que está indo online para as pessoas consumirem. E aqui tem um bom microfone, tem uma boa iluminação. Tudo isso vocês pensaram em uma ótima experiência para quem vai consumir esse podcast. Então, a experiência do usuário. Então, é todo o impacto que o produto que você construiu tem com o seu usuário. Isso por exemplo, quando você está criando um produto, isso vai, por exemplo, para feed de Instagram, o UX do teu produto com o usuário, não? Porque você não controla a plataforma final, né? Você controla a distribuição da mídia nessa plataforma. Mas isso se chama de UX também? Também. Hoje, quando a gente pensa muito em produto digital, a gente pode trazer como exemplos os aplicativos. Então, pegando o feed, a gente tem a experiência do próprio Instagram. Direto a gente vê novas funcionalidades surgindo, né? E nós somos… confusão. E quem é o produto somos nós que estamos testando. E dando nossa atenção. Então, surge a modalidade lá de Reels. Sumiu a modalidade de vídeos, né? Agora só tem as 3 lá do lado, foto, Reels e marcados. Então, qual que é a experiência que as pessoas estão tendo através disso? Agora a gente entendeu que os vídeos é o que mais bomba. Então, a gente vê uma série de pessoas utilizando e fazendo essas tendências, né? Da dança, do TikTok, de vídeos menores. Então, como a gente também vai se adaptando ao que essas plataformas digitais também vão ditando, né? O que é certo ou o que não é certo, enfim. Então, pensar na experiência é tudo isso e que está imerso em todas as coisas que a gente utiliza hoje. Quando você fala de UX, de experiência de usuário, é um termo muito aplicado à tecnologia, a apps, né? Eu acho que essa… Quando que você descobriu o que era um UX? Quando começa a se falar de UX? Você foi averiguar quando começa a história do UX? Isso começa na década de 70, quando começam as primeiras programações? Conta um pouquinho, você fez esse estudo? A gente tem o Don Norman, né, que é dito o pai da UX. Ele foi presidente da Apple. E ele percebeu isso, né, nos produtos e serviços e na experiência que as pessoas tinham com ele. E isso estava desde um bully
um espremedor de laranja. E da boa relação que isso tinha com as pessoas ou não. Porque a experiência do usuário também pode ser ruim. Né? Você tá lá navegando em um site, alguma plataforma, você não consegue achar o que você procura, não consegue pagar, fazer um checkout, fazer um pagamento de algum produto que você está comprando. Ou de repente trava um aplicativo, sei lá, você está no trânsito e o Waze trava e complica todo o seu caminho. Então tudo isso, né, acaba gerando experiências ali que são boas muitas das vezes, mas também ruins. Então essa UX, pelo que eu entendi, é essa membrana que conecta o usuário com o sistema, com tudo aquilo que está por trás, que na verdade é um aramado gigantesco de servidores, informações, Exato. Banco de dados e tudo mais. Mas essa interface gráfica que liga o usuário de um lado e o código do outro. Exato. E tudo o que pode também não estar só conectado ao online, né? Então vamos pegar aplicativos de delivery ou de locomoção, né? De levar passageiros em outros lugares. Tem uma pessoa ali que é responsável por entregar esse serviço. É um aplicativo. É uma empresa, mas tem um prestador de serviço ali, que não necessariamente está conectado com essa empresa. Não tem vínculo empregatício, né? Então, é um serviço que ele acaba funcionando online, offline, tem ali a plataforma digital. Mas se não tiver as pessoas para entregar o serviço, ele não funciona. Entendi. E quando você fala de UX, só pra gente deixar bem definido, porque você tá falando de UX para mulheres pretas, que, né, que é aí que começou a empresa, a gente vai chegar daqui a pouco. Ele é… O que você busca é a simplificação elegante, é transformar essa informação de uma maneira tal que ela seja interpretada por quem está usando, independentemente se é físico ou digital, em qual ambiente seja, de uma maneira bem simples, que você consiga encontrar aquilo que você busca e que as informações estejam categorizadas de tal maneira que você vai se aprofundando. O que você procura? Você tenta tirar a essência daquilo que faz e tenta fazer uma simplificação elegante? Eu tô chutando aqui. Acho que até o elegante, né, e o visualmente bonito, ele chega em umas das camadas ali, mas antes disso, de chegar no visual, tem todo um processo antes, né, que passa por pesquisa. Então, entender quem são os consumidores daquela empresa, entender quais as dores reais daquelas pessoas, porque às vezes a gente até se apega ao visual, ao elegante, né, e ao bem estruturado, mas não adianta se ele não for funcional. Então, a usabilidade daquilo é extremamente importante, né? Você conhece algum aplicativo, alguma empresa que tenha um UX que se adapta ao usuário final? Ou seja, se eu sou vamos supor, eu sou um homem que tem um celular e que, de alguma forma, o aplicativo sabe de antemão que eu tenho 70 anos. E que provavelmente eu vou precisar de letras garrafais e cores contrastantes para eu conseguir chegar naquela informação. Ou se eu sou uma pessoa que tem 17 anos e que vou usar… Tudo bem se eu receber uma maior densidade de informação no meu UX, porque eu vou conseguir navegar com aquilo, porque eu sou nativo digital. Você conhece algum caso do UX se adaptando ao usuário final e não o usuário se adaptando ao UX? Consigo pensar em mais do ponto de vista de engajamento e como te oferecer coisas que combinam com você, como Netflix ou Spotify. Né? Verdade. Eu consumo muito conteúdo de protagonistas negros. Então, todas as minhas thumbnails, todas as minhas capinhas são com personagens negros, mesmo não tendo essa pessoa sendo a personagem principal. É alguém que, sei lá, pingou ali em algum episódio, mas é ela que vai estar na capa. Pra você, essa capa vai ser completamente diferente. Sim, mas o UX é o mesmo. O teu UX e o meu são iguais. Sim. O que muda é o conteúdo que é distribuído dentro desse UX e ele se adapta ao meu consumo. Exato. Mas você chegar ao ponto de você ter um UX diferente para o usuário, você conhece algum grande software ou app que faça isso? Não me vem nenhum em mente nesse momento. Ou que você pode escolher 3 UX diferentes, dependendo como que você quer a distribuição dessa informação? O que eu consigo pensar são configurações de celular que acaba também passando por UX, né? Então, se a gente for pegar um iOS da vida, eu posso deixar o modo noturno, posso aumentar a minha letra. E isso acaba impactando, né? Você vai no nível do sistema e não no nível do app, né? Exatamente. Tá, agora que a gente já conseguiu determinar o que é um UX. E a última pergunta. Quando você pensa numa experiência física, uma loja, aquilo é UX também? Também. A maneira como você distribui a informação dentro do espaço físico também é UX? Também. UX casado com design de serviço. Que aí é uma camada também ali um pouco mais invisível aos olhos de quem está consumindo, mas que ela acontece o tempo todo. Que é você entrar numa loja e sentir um cheiro de batata. E aí você já é manipulado por aquilo.
Ou você ter um consumo de algo que é extremamente mais caro, mas justamente pela experiência, que é um restaurante que tem uma luz um pouco mais noturna, que tem um chopp que é diferenciado, que é super gelado na caneca. E aí vem uma batata com queijo diferente, enfim, tudo isso. Isso você desenha também? Esse design, você chega ou não? Você fica mais no campo digital? Não chego, mas tem profissionais que pensam nessa experiência como um todo. Eu já cheguei a pensar em uma das startups que eu trabalhei, no Quinto Andar, mas que era focado para a parte de compra e venda de aluguéis. E que tinha as pessoas do próprio Quinto Andar, que eram os analistas, os corretores. Essas pessoas são as pessoas de serviço. Então, eu pensava internamente na plataforma de serviço delas, e não de quem alugava ou comprava o imóvel, entendeu? Você tá falando isso, eu que tenho bar e restaurante fico perguntando. UX pra cardápio. Nossa, sim, tem um… Depois eu vou te mandar, sensacional. O cardápio mais lindo que eu já vi na vida. Onde? Nossa, foi uma hamburgueria. Ai, eu esqueci o nome, mas eu juro que eu vou achar e vou te mandar. E eu fiquei encantada. Mas era na gringa ou aqui? Era aqui, foi aqui. Mas que tinha foto, mas era tipo UX era um cardápio digital por QR Code? Era um cardápio digital, mas não era só olhar era um site uma responsivo. Foto. E era lindo. E eu fiquei encantada e eu voltaria lá só por causa do cardápio. Sério que você é amante de UX, né? Imagina que você voltaria mesmo. Sério. Mas como você distribui essa informação, né? De maneira não… Porque a gente sabe desses truques de restaurante, né? Os produtos que estão mais pra cima são aqueles que têm maior margem. Os produtos que estão mais escondidos são os de menor margem. Mas eu fico me perguntando o que aconteceria numa coisa que é tão física quanto um cardápio se eu empregasse esse tipo de ferramental que você tem uma enorme sabedoria numa uma coisa física mesmo. Sim. É desenho de loja, de jornada de consumidor, né? Exato. Por onde ele entra, quais são os produtos que eles são primeiro impactados. Tudo isso é invisível, né? Exato. Mas de alguma forma você manipula a experiência que a pessoa tem com o produto. E eu gosto de pensar em experiência do usuário em pequenos detalhes. Porque tipo é ali que você pega. Exatamente esse exemplo do cardápio. Ou alguém chegou no seu restaurante e você, de repente, como ela já foi lá, já tem um cadastro. Como ela já foi lá 3 vezes, ela pediu o cheeseburger. Você já sabe que provavelmente ela vai pedir o cheeseburger na 4ª. Tá, você já oferecer isso pra ela, antes de esperar ela pedir. Enfim, ter algo diferenciado. Eu gosto muito também da experiência personalizada, que é onde a gente se sente especial, né? E a gente pensa, poxa, um restaurante como esse, uma marca como essa, um Netflix da vida tá tendo tanta atenção comigo a ponto de indicar alguma coisa que ela imagina que eu gosto e realmente acertou, sabe? E quais são os… por exemplo, você tá falando de plataformas de streaming. Dá pra perceber uma diferença muito… Eu, por exemplo, Netflix e Amazon Prime, que até bem pouco tempo atrás, tinha um X que, assim, parecia uma locadora de vídeo em Pirituba na década de 80. Ou na Praia Grande, assim. Era um negócio que você entrava e falava, era uma cacofonia. Eu não tô entendendo. Parece que só faltava entrar banner. Não, até tinha banner. E eu olhava e falava, gente, isso aqui não faz o menor sentido. Eu já deixei de assinar serviços por conta de UX. Exato. Só pra citar um exemplo recente, Telecine. Era tão difícil encontrar alguma coisa ali dentro… Falei, vou cancelar esse serviço de streaming porque ele não faz o menor sentido pra mim. Um ótimo exemplo. Amazon Prime, eles mudaram, né? E o engraçado é que todas as plataformas de streaming agora têm um UX muito parecido. De todos esses… Quais são os teus exemplos de interface de usuário que você mais gosta? Que você diria assim, nossa, isso aqui foi feito com maestria. Sim, só voltando nesse ponto também de ter plataformas similares, é um dos princípios também de similaridade, assim. Né, princípios de design, de UX, porque se eu crio uma plataforma de streaming que seja completamente diferente de uma Netflix da vida, se eu quero ganhar também esse usuário, eu vou fazer ele ter uma curva de aprendizado gigantesca. Então talvez seja interessante eu fazer algo próximo das que estão, não muito igual, mas que tenha um reconhecimento ali, né? E plataformas que eu gosto muito, Nubank. Acho que o Nubank tem feito um trabalho muito bom de experiência do usuário e de uma forma até modular, né? Então, eles vêm com umas novas funcionalidades, vão avisando que essas novas funcionalidades vão surgir, avisam dentro da comunidade, avisam, enfim, em outros lugares, e aí aparece. Você tá falando, parece… Eu tenho pavor de aplicativo de banco. Sei lá, Itaú, por exemplo. Jesus amado, pra você encontrar uma informação ali dentro. É uma loucura. Você quer fazer alguma coisa e você não consegue. Porque o UX, ele vai enterrando a informação de tal maneira que você… Uma hora você tá
clicando, indo de um lugar pro outro, aí você desiste, fecha, vai embora, né? Nossa, esses dias eu precisei ir até o banco, porque eu não tinha, no Bradesco eu não tinha a senha, né, a chave lá. Um token, sei lá, alguma coisa do gênero. Eu não sei pra que isso. E aí eu fui até o banco, enfim, me desloquei. Cara, assim, pros dias de hoje é muito difícil. Aí você pega um contexto de pandemia também. Eu precisei ensinar minha mãe, por exemplo, a pagar o boleto pelo banco dela, pelo celular, para que ela não ficasse indo na lotérica. Então eu gravei, falei, mãe, vamos fazer uma chamada de vídeo. A senhora vai compartilhar comigo a sua tela, eu vou te mostrando. E a gente ficou lá 1 hora, mas ela aprendeu. Então hoje ela só paga lá. Que demais. Mas é isso, como que a gente pode pensar na experiência para diferentes pessoas, né? Pessoas mais idosas, pessoas com deficiência. Pessoas que não foram educadas, né, com o uso da tecnologia. Exatamente. Então tá. E aí, você estava na faculdade de análise de dados, depois você foi fazer design. Isso. Você trabalhou com design mais voltado para produtos, para um mercado consumidor infantil, infanto-juvenil. Isso. E aí? E aí, em 2018, eu começo a ouvir falar de UX. E eu ouvi falar de UX num contexto, assim, muito atípico, que foi uma escola na qual eu estudei UX, que no Dia da Consciência Negra fez um evento voltado para a consciência negra. E aí eu já estava lendo alguns artigos sobre UX e tal. Eu falei, nossa, por que essa escola, por que ela usaria esse tema, né? Por que ela falaria sobre a consciência negra dentro da escola? Vou lá ver. E aí eu lembro que eu cheguei, fui a primeira a chegar, fiquei lá sentadinha, esperando acontecer. E eu, até aqui, era uma pessoa muito introspectiva, como já te falei. Então sempre usei muito preto, sempre fiquei muito no cantinho, só observando e tal. E foi assim naquele dia. E aí a galera conversando, trazendo essas pautas, também trazendo, né, a diversidade para o design, como essas coisas se relacionavam, enfim. Falei, nossa, que interessante tudo isso, né? Faz muito sentido. E aí no final desse evento eu chamei o dono da escola, o Edu Agni, perguntei para ele qual curso eu poderia fazer para começar a aprender, enfim, ter uma introdução. E aí ele me indicou um curso de final de semana. Falei, então vou juntar esse dinheiro, depois eu volto aqui para fazer. E aí assim foi, assim, muito encantada. Junto com a minha psicóloga, a gente tomou a decisão de chutar o balde da agência. Falei, vou embora, vou pedir as contas, vou viver de seguro-desemprego por alguns meses. Se nada der certo, eu volto pro design gráfico, pego outra vaga, beleza. Eu sempre fui muito desse pensamento, assim, se alguma coisa der ruim, eu posso voltar. Até porque para eu voltar pro primeiro estágio, demoraria muito, teria algumas camadas. Então, para eu voltar a ser diarista, eu teria que voltar muitos passos antes. Então, tudo certo. E aí eu comecei a estudar, peguei o dinheiro a grana do seguro-desemprego, paguei esse curso à vista e comecei a fazer esse curso. Coincidentemente, naquele período de 5 meses, consegui pegar um outro freela, que era um canal do YouTube, o Canal Preto, que é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, a ONU Mulheres. E o que você fazia lá? A Organização Internacional do Trabalho, eu era diretora de arte. Que demais. Então fazia as capas dos vídeos, qualquer arte, né, os títulos, enfim. E então peguei esse freela e peguei um freela também com o dono dessa escola de UX. Ele falou, Karen, tô com um problema aqui que no evento que eu fiz anual no ano passado, só tinha 2% de pessoas negras. Eu queria entender por que isso está acontecendo, trazer mais pessoas negras pro evento de 2019, você me ajuda? Eu falei, ajuda. E aí ele me pagou com dinheiro e também me pagou com todos os cursos que eu quisesse e pudesse fazer de janeiro até julho de UX. UX Design, UX Research, que é a parte de pesquisa, UX Writing, que é a parte de pensar a experiência do texto. Todos os cursos que tinha ali eu consegui fazer. Formação em UX mesmo, que é a mais longa, mais completa. Você fez todos? Todos que tinha até julho. Fiz cursos que nem precisava, inclusive, que eu não entendia porque eu não estava ainda no mercado. Eu acabei acumulando muita coisa. Até falo para as pessoas que eu dou mentoria, falei, gente, calma, estuda, mas dá um tempo, respira depois, porque, enfim. Senão não dá nem para absorver a quantidade de informações, né? Exato. Então, fiz e estava com esses 2 freelas, então estava confortável, mais o seguro-desemprego. E aí começou a chegar o período ali de finalizar, né? Tanto o evento quanto o seguro. Falei, vou precisar agora me movimentar aí para o mercado de trabalho. E aí que eu começo a buscar as vagas e tentar me jogar. E aí eu lembro que foram 8 processos seletivos que eu fiz. 8 nãos que eu levei na tentativa ali de buscar uma vaga iniciante. E aí quando eu tava assim bem desmotivada e tal, eu consegui entrar no PicPay. Então foi a primeira startup que eu comecei a trabalhar. Mas antes disso nasce a UX para Minas Pretas. Então tem 2 caminhos aí que vão acontecendo em paralelo. Um é a minha formação e a minha entrada nesse mercado, e o outro é o surgimento da UXMP. Que no começo era
o UX para Minas Pretas, ele era Você estava pensando que era mais uma fundação? Você pensava que era mais uma ONG? Estava mais nesse lugar de prestar um serviço para mulheres pretas entrarem no campo do UX, mas como você, né, usando o teu exemplo, mas não tinha uma função lucrativa? Exato. Na verdade, não tinha nenhum pensamento do que era. Como que foi que você começou isso? Qual que era a tua intenção? Trazer essas mulheres que estavam à margem para dentro de um expertise que você já tinha adquirido ali fazendo todos aqueles cursos? Qual que foi a tua primeira intenção? Era ainda mais simples. Era não me sentir sozinha. Porque eu resgatei todos os outros momentos em que eu estudei, ou que eu tentei, desde análise de sistemas, ou estudar outra coisa, e que eu não conseguia me ver. Então, um pouco mais fortalecida ali em 2019, né, de consciência racial, quando eu entrei e comecei a participar de curso, de palestra, de evento, falei, como assim? Cadê as pessoas negras em experiência do usuário? Você sempre era a única da sala? A única ou uma das, entre 2, 3 no máximo. Aí eu comecei a pensar, como existe uma área que pensa na experiência das pessoas, seja experiência boa ou ruim, e as pessoas que estão construindo tudo isso não são pessoas diversas. Tá muito errado. Tá muito errado. Porque eu não estou me vendo nessa sala de aula. Tá especialmente errado quando você pensa que grande parte do consumidor aqui no Brasil vai ser mulheres, porque eu acho que as mulheres são 55% da população brasileira, negras, né? Negras mais, 28%. Hã? Negras 28%. 28%, mas se você também… se você for levar em consideração aquelas que se dizem pardas, que é um termo que eu odeio usar, mas que se identificam como negras, acho que mais de 50% da população. Entre pretas e pardas são quase 30%, se eu não me engano. Eu tinha a impressão de que era mais gente. A população negra em geral dá 56%. E mulheres, 30%, entendi, mais ou menos. Entendi. Então, na população geral, 56%. Exato. Pô, e aí você vai numa sala, só tem uma mulher negra para falar de experiência de usuário, quando o usuário, majoritariamente, se você for pensar do ponto de vista numérico, é muito mais feminino e muito mais negro. Exatamente. Aí as pessoas hoje me perguntam, cara, e onde você encontra as mulheres para sua comunidade, né, e tal? Eu não encontro de jeito nenhum a dificuldade. Eu falo, gente, num evento, o tal do networking, quando vocês estão conversando, eu vou falar com a pessoa que tá limpando, com a que tá te servindo o café. São elas, as mulheres negras. Geralmente elas estão ali nesse espaço e não invisibilizadas, né? Invisibilizadas. Completamente apagadas. Entra, sai, ninguém Porque percebe. a mulher negra, ela tá sempre. Ela só não tá visível. Exatamente. Então é ali que elas estão super acesas pra mim, que eu vejo o tempo todo em todos os lugares. E como que você aborda? E como você conversa? Você fala, mana… Primeiro que já tem identificação, né? Então, eu falo antes de abrir a boca. Meu corpo, meu tom de pele, minha vestimenta, meu cabelo fala antes de eu dizer qualquer palavra. Então, me aproximo também, obviamente, que entendendo se eu não vou atrapalhar o que ela tá fazendo. Enxergo se tem um momento ali um pouco mais tranquilo, tipo, começou o evento, ou tá livre, tá descansando. Chego pra conversar. Tento ter uma identificação, uma aproximação, começo a entender, puxar assunto, sem nenhuma pretensão mesmo, conversar e entender qual que é a história dela. E aí, geralmente, como já tem uma identificação natural, a gente consegue aprofundar um pouco mais ou até estende a conversa para outros momentos, assim. Eu fico me perguntando se a autoestima dessa mulher, ela foi tão massacrada que ela fala, não é mais pra mim. Eu sei que você conseguiu como uma exceção, que você foi salva, mas ela já foi tão… A autoestima dela foi tão pisoteada, tão massacrada. Ela ocupa um espaço invisibilizado pelo outro há tanto tempo, que quando você tenta falar com ela, ela fala, não, a primeira coisa que ela fala é, não é pra mim. Sim. Acontece isso? Muito. O perfil de mulheres, em sua maioria, que a gente lida hoje com a nossa comunidade, é de mulheres que tá muito nesse lugar, assim, de não se enxergar primeiro como uma mulher que pode atuar com tecnologia, e depois de entender, talvez faça sentido de como que eu chego lá. Então a gente pega na mão dela e vai percorrendo esse caminho até que ela se sinta minimamente fortalecida para entrar no mercado de trabalho, que é passar pela capacitação, passar pelo nosso grupo privado ali, que é um espaço seguro pra gente ter esse tipo de troca. E depois disso também, né, que entrou no mercado de trabalho, é aí que o jogo começa. E as ferramentas que ela vai precisar? Porque para você chegar a falar de UX, você precisa, antes de mais nada, uma certa
educação digital. Sim. E você precisa de ferramenta. Como que você lida com a carência de ferramentas que o teu público-alvo vai ter na hora de, enfim, aprender um ofício novo? Hoje a gente tem contato com mulheres que têm algum mínimo contato com tecnologia, que seja um celular. A gente sabe que não é o ideal, que é péssimo para fazer um curso, por exemplo, que exige ferramentas de design, mas ainda assim dá para minimamente consumir algum tipo de conteúdo. Então não necessariamente ela precisa ter uma graduação, não necessariamente ela precisa vir de uma área específica, precisa ter um interesse em aprender, a estudar, enfim, e a engajar e entrar no nosso grupo ali, que é pra gente começar a ter esse cuidado mais próximo com ela. Então tem uma gama, né, de perfil de mulheres que a gente ainda não consegue atingir, que é a de extrema vulnerabilidade, que não tem acesso mínimo a uma internet e a um computador. Sonho que um dia eu consiga, né, chegar num patamar de, poxa, vamos levar o recurso até essas mulheres. Então hoje o nosso perfil de mulheres que estão dentro da comunidade tem esse mínimo contato. E a partir dali a gente começa a trabalhar com ela. Quantas mulheres vocês têm na comunidade hoje? 2.000. 2.000? 2.000? É sério? E ainda com um fluxo que tá parado, que eu preciso organizar, porque tem um monte querendo entrar. Karen, que da hora. Que da hora. E quantas mulheres formadas? A gente conseguiu formar, através de parceiros, 900 mulheres, uma base mais ou menos. E a gente conta com isso, né, com parceiros educacionais. Então a gente não vê essas escolas, inclusive, também de UX como concorrentes. Muito pelo contrário. Elas disponibilizam bolsas de estudos, disponibilizam, enfim, outros recursos, mentoria, eventos. E a gente vai formando a comunidade com esse apoio também. Então, basicamente, o teu trabalho é fazer a interface, um UX entre as pessoas, as mulheres. São basicamente mulheres ou tem homens Todas também? mulheres. Todas mulheres. Mulheres negras, em algum grau de vulnerabilidade, porque só de você ser mulher negra, você já tá num grau mínimo de vulnerabilidade dentro de uma estrutura racial, né, racista, como a gente tem hoje. E, de um outro lado, as escolas que disponibilizam vagas para essas mulheres. Então, vocês fazem essa ponte, essa interface também entre escola e mulheres? Exato. Então, a gente tem a nossa comunidade, e eu gosto de dizer comunidade e enfatizar, porque é onde nós somos orientadas, né? As empresas fazem um reforço muito grande de orientadas a dados, somos orientadas a dados, nós também somos, mas somos primeiro orientadas à comunidade, que são elas. Então, a partir disso, a gente faz essa conexão com as escolas ou com também os nossos próprios cursos, workshops e metodologias que a gente tem. Mulheres que entraram em 2019, hoje, são as nossas professoras e as nossas mentoras. Então, elas devolvem, circulam o conhecimento, e esse é um dos princípios que a gente tem. E aprendem, né? Porque você ensinar, você aprende também muito. Exatamente. E elas, as alunas, né, se reconhecem, poxa, tô tendo uma professora negra. Então, o que eu não tive lá em 2018, hoje a gente consegue oferecer. E também a conexão com as empresas, né? Então, é a capacitação para a empregabilidade, para que elas consigam ou o seu primeiro emprego ali, ou fazer essa migração, sair de uma outra área que ela já atuava há muito tempo antes e se viu agora na tecnologia. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco polêmica. e ela é para me educar mesmo. A gente viu o caso nessa semana de um político e uma política que, na hora da sua candidatura, se declararam negros. Quando você olha para eles e é impossível de você encontrar qualquer traço que seja condizente com a identificação racial deles. Se você tem uma pessoa que se autodeclara como negra, mas você percebe que você não consegue reconhecer, como que você lida com a autodeclaração? Porque você tá, no final das contas, você tá muito dirigida por um público, né? Mulheres negras. E se alguém se autodeclara negro, mas não tem nenhum traço de negritude ou não é... Como que você lida com essa situação? Sim. Me perdoa se eu tô sendo... Não. Se eu tô sendo invasivo, se a minha pergunta é imbecil. Não, é super importante e é complicado, né? Porque a gente já tem muita dificuldade de ter acesso às coisas. E aí, quando esses acessos surgem, seja cota, seja algum benefício, alguma vaga afirmativa, a gente vê movimentos como esses acontecendo, de pessoas não negras se apropriando desse espaço, que já são poucos, né, para nós. Então, eu posso falar da minha experiência de como a gente age, né, na UX para Minas Pretas, até para fazer com que elas possam entrar na comunidade. Então, a gente tem um fluxo de cadastro, lá a gente pede a autodeclaração. Se a gente analisa através de foto, né, que talvez tenha algum ponto de dúvida, a gente vai conversar com essa pessoa. Ou às vezes é uma foto que tá utilizando algum filtro e tal, então a gente quer conversar com ela por vídeo, não só para ver, né, ao vivo ali, mas também para entender a história dela. Então, me conta quais são as dificuldades que você enfrentou enquanto mulher negra na sua vida, na sua trajetória. Ela vai contando, vai contando.
não dá pra gente dizer pra uma pessoa que se autodeclara como negra que ela não é negra. Isso é muito delicado, né? E trazer pra gente essa responsabilidade do que a gente chama de negrômetro é muito difícil. Como eu comentei, a gente atua muito num perfil de comunidade, de retroalimentar, de devolver o conhecimento, um princípio de abundância entre nós, de apoio. Então, desde o que a gente comunica fora e que a gente tem esse reconhecimento da UXMP como uma comunidade assertiva, uma comunidade de referência, também dentro isso é um esforço e um reforço muito maior. Então, até para direcionar as oportunidades, a gente faz alguns recortes. Porque somos mulheres negras, mas somos completamente diferentes uma das outras, sobretudo nas nossas realidades. Então, tem oportunidades que a gente vai direcionar primeiro para mulheres com deficiência negras, mulheres trans, mulheres que estão desempregadas, mulheres que são mães solos, mulheres negras retintas. Então, tem todo também um segmento ali para a gente conseguir fazer com que essas oportunidades, mesmo que chegue poucas, mais cedo para quem é mais oprimido. Exatamente. E aí, quando chega algo que eu tô tentando até, enquanto falo com você, resgatar algo nesse sentido de fraude, eu não consigo me recordar na nossa própria comunidade. Então, acho que é um ponto delicado que precisa ser tratado caso a caso, mas também contar muito com a boa índole do outro, assim, que infelizmente, muitas vezes, né, em outras ações acaba fugindo bastante. Tá, e aí você, enfim, você faz essa conexão e Google. Eu queria te fazer, antes de chegar no Google, que você falou que você foi incubada, quando você fala de mulheres e tecnologia, o que é pior? O pior é o machismo ou é o racismo? Racismo. O racismo é pior na tecnologia. Não tem um pior que o outro, os dois são Não péssimos. sei, os dois são horrorosos, essa é a minha pergunta. Mas o que é mais frequente, perdão? Olha, raça primeiro. Sim. E é muito doido, né? Porque essa carência de diversidade na tecnologia começa a gerar algoritmos que são racistas, né? Sim. A gente começa a ver, porque tecnologia, ela não é imaterial, ela não é neutra. A tecnologia é uma ferramenta, só que uma ferramenta produzida por humanos que têm cor, sexualidade, gênero, classe. Exatamente. E você percebe que os algoritmos começam a reproduzir uma visão de mundo dessas pessoas. Quer dizer, sem diversidade dentro da tecnologia, você vai ter uma tecnologia que também reproduz a opressão. Exatamente. De uma determinada maneira. Sim. De uma determinada maneira, não. Que vai reproduzir a opressão. Sempre. Exatamente. E a gente vem falando, né, e avançando nesses temas e novas tecnologias, como o metaverso, o NFT e Web3 e tal. Mas não, eu vejo, né, e o que eu sinto, que a gente não vem se preocupando sobre o impacto das coisas que a gente está criando. A sensação é que a gente está só colocando as coisas no mundo e sem se preocupar com o impacto a longo prazo disso. Né? Essas coisas que vêm ao mundo, elas vêm ao mundo com um objetivo muito… Especialmente, né, quando a gente fala de Web3, é muito especulativo. É sobre o amanhã. Amanhã, não tô falando daqui 10 anos ou 20 anos. A gente tá criando uma infraestrutura que ela é, por si só, especulativa, né? Exato. E a gente… Você vai falar, por exemplo, de NFT. Imagino que seja raríssimo o caso de pessoas que têm algum lugar dentro desse campo de diversidade falando de NFT ou sendo protagonistas nesse grande assunto, né? Surgiu esses dias, uns 3 meses no máximo no Twitter, token fugíveis de escravos. Pessoas vendendo personagens ali de escravos. E pessoas comprando a roda. Eu não consigo nem conceber um bagulho desses. É tão horroroso que eu tenho… Eu não consegui nem falar, assim. Tem conteúdo que eu crio, né? E que eu falo sobre, mas esse eu falei… Não dá. Bom, então você começa a fazer toda essa estrutura, aí em algum momento você fica só no UX? Então, aí lá em 2019, né, com essa possibilidade de fazer esse evento, né, e trazer mais diversidade pro dono da escola, pro Edu, a gente se reuniu e aí dentro de um grupo tinha uma pessoa que tava procurando uma mulher negra pra trabalhar num projeto específico de UX. Aí me indicaram, tipo, chama a Karen, não sei o quê. E aí eu falei, tô muito júnior nesse momento, não consigo, mas vou ver se eu encontro aqui outras mulheres, né? Inclusive a pessoa que tava buscando essa pessoa pra trabalhar se propôs a dar um curso introdutório, caso eu encontrasse outras mulheres que quisessem estudar, mulheres negras. E aí eu falei, então vou lá buscar, daqui a pouco eu volto, não desiste. E aí fiz um formulário, o nome do formulário, UX para Minas Pretas. Joguei em vários grupos de mulheres, grupos de movimento negro, enfim, deixei lá rolando, pesquisa. Facebook, Instagram? Facebook, tudo. Facebook, tudo.
E aí, deixei rolando numa terça-feira. Na sexta-feira, no meio de um evento, falei, gente, deixa eu ver um negócio aqui. Tinha alguém me chamando. Primeiro, que eu tive que pausar o formulário, porque tinham 300 inscritas, eu precisava de 5. Caraca. E segundo, porque um rapaz de uma startup na época se apropriou do nome, criou uma arte com uma ilustração de uma mulher negra, pegou o link do meu formulário e colocou como se fosse o link da empresa dele e começou a divulgar também. E aí eu, no meio do evento, sem conseguir mexer nas coisas ali, falei, Peraí, por que ele fez isso? Diz ele que queria ajudar. Falei, se você queria divulgar, era só compartilhar o link direto. Ou pedir autorização, trocar uma ideia, Exato. né? Você tá precisando de ajuda? Exato. Né? Não é chegar assim, se apropriar. Exatamente. E eu queria ver qual foi a arte que ele fez, porque provavelmente essa arte também… Então era até bonito, e tinha uma agência ali envolvida e tal. Tinha agência envolvida. E não te consultaram em nenhum momento? Em nenhum momento. E aí, quando eu fui questionar, aí a agência começou a jogar pro dono, e o dono começou a jogar pra agência. Falei, gostaria de uma nota que você fizesse se retratando, porque isso é apropriação. Ele, não, me desculpa, não sei o que. Aí tirou, fez a nota. Apropriação não. Acho que já vai por causa de racismo mesmo. Velado, sutil, daquele jeito como a gente tava falando. Mas será que ele faria isso com o conteúdo de um cara branco? Exatamente. Enfim. Então, 300 mulheres, já veio ali o reforço. Caramba, o que a gente faz com todas essas mulheres agora? Porque um curso pequeno não vai dar. Então, foi quando a gente começou a dar algumas palestras introdutórias com o tema, né, de UX. A primeira a gente fez já no Nubank. Então, querendo ou não, a UXMP sempre teve muita sorte de ter bons parceiros do lado. Boas pessoas aliadas, pessoas que acreditavam na gente desde o dia zero, assim. Então, a primeira palestra a gente fez no Nubank. Então, enchemos o auditório do Nubank de mulheres negras. A segunda a gente fez na mesma semana na Nextel. Depois a gente fez um curso menor, assim, piloto com 12 mulheres, se eu não me engano. E naquele ano, em 2019, a gente foi para Recife, Porto Alegre e BH. Para fazer turmas também nesses lugares. Então, a gente, querendo ou não, já atingiu as mulheres, as 300 que tinha chego ali. E depois outras que foram conhecendo ao longo do caminho. E aí as coisas, né, começam a acontecer. No mesmo período eu estava me desenvolvendo enquanto designer de produto lá dentro do PicPay. Estava, né, me profissionalizando. E como que você conseguia trabalhar? Desculpa. Como que você fazia? Você trabalhava durante o dia no PicPay e à noite no… À noite no XMP. O XMP? De fim de semana, de feriado, enfim. Fazia com muito gosto, assim. E esse, inclusive, foi um indicativo para eu sair da CLT. Que era, tô trabalhando 8 horas por dia dentro de uma empresa, cansada, sem muito engajamento. E quando eu fecho o computador da empresa e abro para mexer nas coisas da UXMP, vem um gás que eu não sei de onde e eu faço feliz. E vou embora. Falei, caraca, isso é um bom sinal para tomar essa decisão. E aí eu fico, então, 1 ano lá no PicPay. Mas a insegurança financeira? De perder um trampo que você estava conseguindo pagar seus boletos. Você estava morando sozinha? Sim, comecei a morar sozinha. Já estava morando sozinha, e aí? Como que você fica? E a insegurança financeira? Como que você conseguiu? Sempre me apeguei ao que eu posso sempre voltar. Então, se eu já tinha trabalhado no PicPay, já tinha trabalhado no 5º andar, a próxima empresa, se eu quisesse entrar, podia ser qualquer uma. Mas… E, inclusive, eu usei isso estrategicamente. Como assim? É até meio chocante quando eu falo para as pessoas, nossa, faz muito sentido que é. Hoje, eu como CEO de uma startup, ser ex-startups grandes de unicórnios é uma porta de entrada. E eu sempre desejei trabalhar em grandes empresas. Porque eu sabia que isso, querendo ou não, ia ser o meu selo. Então, hoje, ser Top Voice, ser ex-startup, não sei o quê, ser Google, as pessoas me chamam por isso. Nem sempre porque eles querem conhecer, quem é a Karen lá de 10 anos. Querem saber, tipo, quem é a Karen de hoje. Muito atrelada aos títulos. Muito então, da hora. eu usei isso estrategicamente, sim. CEO, é maravilhoso uma mulher preta falar CEO. Sim. Eu sou o CEO. São tão poucos casos, né? Dá pra contar em uma mão, talvez? Não, nenhuma. Em alguns dedos, 2 ou 3 dedos, mulheres pretas que são CEOs. Não, e até pra gente se colocar nesse lugar também é difícil. Porque as pessoas dizem, não, o que você acha que você pode se dizer CEO? Eu falo, sim, eu sou diretora da minha empresa. Não, a Raquel Virgínia, que é uma mulher também preta, veio aqui e falou assim, eu quero ocupar um lugar que não… no imaginário das pessoas não é permitido que eu ocupe. Eu sou CEO. E quando eu falo isso, as pessoas olham e falam pra mim… vai, não. É cosplay? Não, eu sou CEO mesmo. Por que eu… né, é muito foda. Porque quando você fala de CEO, você sempre vem com aquela imagem do homem… Inclusive é reproduzido na mídia, nos produtos culturais, filmes, séries. CEO como um homem branco de meia idade. Sim, né? Exato. Que tá ali performando aquele cargo. E aí, beleza, pra gente também caminhar,
Em maio do ano passado, a gente tá em 2022, né? Eu tô tão perdida no tempo. Em maio do ano passado, chega um investidor anjo no meu Instagram, através de uma matéria que eu tinha dado pra uma revista, uma amiga dele, com o interesse em investir na gente. E eu falei, como assim investir? Assim, bem leiga, né? Até no assunto. E ele já achava que a gente tinha já um modelo de startup. Eu falei, não, mas eu gostei dessa ideia, eu quero saber mais. Ele falou, eu gostaria de investir tantos R$1.000 aqui em vocês e tal, e a gente pode seguir como sócios e tal. Eu falei, olha, não quero seu dinheiro agora, mas quero que você me ajude para estruturar um modelo de negócio. E isso muito num momento onde eu estava exatamente nessa exaustão, que era como eu tô conseguindo dar conta de trabalhar numa empresa e fazer o XMP depois. Então a decisão era, ou eu passava o bastão para outra liderança da comunidade e saía e só ficava na CLT, ou a gente continuava do jeito que estava trabalhando e fazendo depois do trabalho, ou a gente decidia se transformar num modelo de negócio e fazer o impacto acontecer para mais mulheres, inclusive. E qual que é o modelo de negócios hoje de vocês? Hoje a gente se formaliza como uma EdTech, né? Então somos uma escola voltada para tecnologia. E dentro disso também foi um passo, né, para entender como a gente gostaria de também ser vista pelo mercado. Então rolou até uma dúvida no início, será que nós somos uma consultoria que vai pensar em como colocar só as mulheres no mercado através das vagas, ou não? A educação sempre fez parte do nosso contexto ali, sempre foi o ponto de partida para as mulheres conseguirem depois pensar na empregabilidade. Então a gente tomou essa decisão de nos transformarmos em uma EdTech. No começo, então, os cursos eram fornecidos por terceiros. Exato. Hoje, são vocês mesmas que criam os cursos voltados para as mulheres da comunidade e vendem esses cursos para a própria comunidade? Os dois modelos. A gente continua contando com parceiros. Então, a gente não abre mão deles, pelo menos não por enquanto. E a gente tem internalizado as nossas próprias metodologias de curso, através das professoras, mentoras, né, da própria comunidade. E aí, vocês criaram produtos de conteúdo durante a pandemia, então? Sim. A gente nasceu quando a gente fez nosso primeiro aniversário, semana seguinte veio a pandemia. Veio a pandemia. Exatamente. E toda essa produção de conteúdo começou a acontecer dentro da própria comunidade, mas e o ferramental, servidor, hospedagem, tudo isso? Hoje a gente conta com plataformas que são básicas, digamos assim, que é um Google Meet. Então a gente reúne mulheres ali dentro do nosso grupo, de um evento que a gente cria. Às vezes abre até para o mercado, então tem conteúdo que a gente faz exclusivamente para a comunidade. Tem outros que a gente abre para o mercado, aí abre ingresso um pouco mais caro e tudo mais, e eles conseguem ter acesso a isso. Então ali a gente tem até grava esse conteúdo também, para caso depois não consigam, né, acessar, não conseguiu entrar no dia, para disponibilizar. E isso enquanto a gente não consegue recurso, inclusive, né, com busca de investimento, para criar uma própria plataforma de curso, ter algo mais robusto, enfim, mais estruturado. Às vezes a gente pensa que não, porque para você fazer um curso online você precisa de grande ferramental, né? Você precisa gravar em estúdio. A experiência fica incrível, fica ótimo e é o melhor, né? Que se pode alcançar, mas não é a nossa realidade ainda hoje. E mesmo assim vocês estão cumprindo uma função, 2.000 alunas, né? Exatamente. 2.000 alunas que estão dentro da comunidade, 900 formadas, pelo que entendi. Exato. E que a gente vem capacitando, né, com diferentes formas. E o mercado de trabalho, para quem fez o UX, ele é grande? Sim, até 2050 tá muito longe, mas serão mais de 100 milhões de profissionais, assim. Projeção. Se a gente olha para o mercado de tecnologia como um todo, até 2025, 800 mil profissionais, né? Encaixando o UX também uma pequena parcela aí. Então, oportunidade não falta, tem muita coisa rolando. Todo mundo qual que é a probabilidade de uma pessoa que se dedicou ao curso, que dedicou seu tempo, que também tem a sua capacidade, qual que é a probabilidade de ela conseguir um emprego na área de tecnologia depois de ter passado? Você tem um chute, assim? Olha, depende muito do lógico. Quanto tempo ela pode e está disposta a dedicar. Porque normalmente são horas que quando você trabalha na tecnologia, você é contratada por número de horas? Não digo nem horas de trabalho, mas horas que ela tem de expectativa para migrar. Que eu posso me dedicar ou estudar, e eu estou disposta a estudar por 6 meses, por 8 meses. E eu sei que essa vaga pode ser que demore um pouco, porque não é assim também, não chega, né, do dia para noite. Então demanda uma carga de energia não só para estudar, mas para participar de processo seletivo, para levar os nãos, para se resgatar e continuar tentando. Então a maioria dos casos que a gente tem de sucesso de migração são de mulheres que continuaram tentando depois do não. Depois de capacitadas. E não daquelas que
conseguiram, tipo, vagas rapidinho, um ou outro, não são assim. Você tá vendo muitos casos de empresas que estão lançando vagas afirmativas no momento de… especialmente no campo da tecnologia ou não? Ainda é exceção? Vejo, tenho acompanhado algumas, não são muitas, mas tenho um pouco de receio também com essas vagas, assim, né? Porque Me conta. muito se acredita que a contratação basta, quando na verdade ela é só a pontinha, né? É só o começo. E uma vez que a pessoa tá ali dentro, o que você disse que é o trabalho? Você tá falando que a contratação não basta. Qual que é o maior trabalho que você tem que fazer uma vez que você traga para dentro da comunidade de uma empresa, enfim, Sim. uma pessoa que vem de uma minoria política? De integração e de inclusão, de fato. De mexer, muitas vezes, na própria cultura da empresa, nas próprias equipes que já estão ali dentro, para entender que lidar com pessoas diversas é também mexer, né, organizacionalmente, mexer nas estruturas que a gente tem. Então, muitas vezes as pessoas entram, pessoas diversas, e acabam saindo em 3, 6 meses, né, e com um diagnóstico de burnout, com uma crítica de racismo, enfim, com coisas que aquela empresa estava preocupada mais em preencher ali e tentar talvez ser bem vista para o mercado, mas não estava preparada para receber. E a gente percebe isso com as mulheres em diferentes estágios, assim, desse processo, que é, primeiro, na candidatura desses processos seletivos, né, desde uma vaga que está com um descritivo completamente em inglês, que afasta completamente ela, né, de se candidatar. Mulheres que deixam de colocar a foto no currículo, não, né, nem é orientado a colocar a foto, mas que deixam de colocar para não saberem que ela é uma mulher negra, pelo menos para ela conseguir chegar a ter uma conversa presencial com a recrutadora, com o recrutador. Depois disso, quando você está ali apresentando um case, né, geralmente tem um projeto que você tem que apresentar para o time de design. É uma sala cheia de designers que são homens brancos. Dificilmente tem alguém que é parecida com ela para que ela se sinta à vontade, né, para apresentar o projeto ali. Depois que entra, os primeiros 3 meses que são os mais difíceis, né, que geralmente você tem que aprender muita coisa, aprender sobre a empresa, sobre o produto, enfim. Se você não tem um bom ambiente de integração ali, alguém que te acompanhe também, você acaba se sentindo, né, um pouco solitária. Tem todo esse processo. Quando você olha para a liderança, você também não se enxerga como possibilidade, como desenvolvimento de carreira, o próprio cuidado em desenvolver as pessoas, né, diversas que estão entrando, como fazer isso. Então, de ponta a ponta, assim, são diferentes lugares que vão afetando e que vai minando a nossa capacidade como profissionais, né? Entendi. Bom, dali, você recebe o investimento. Recebeu, né? Você recebeu o aporte? Isso, então. Na verdade, a gente teve o apoio do nosso anjo, mais do ponto intelectual, né? O tal do Smart Money. Mas a gente acabou não fechando o investimento financeiro com ele. Entendi. Acabou que depois de 1 ano, a gente passou por 2 acelerações, quase 1 ano, né? 7, 8 meses. A gente passou por 2 acelerações, uma da Rede de Mulheres Empreendedoras e outra da Future Female, que é uma iniciativa do governo britânico aqui no Brasil para empreendedoras. E com isso, a gente conseguiu ter uma aceleração de conhecimento muito ampla. Então, o investimento que ele queria fazer lá no início não fazia sentido nenhum. Entendi. E isso ia acabar com o nosso cap table, com a nossa, enfim, com o que a gente tinha ali, o valor da empresa, né? E aí a gente desistiu, já não tinha amarrado nenhum tipo de contrato, e a gente não aceitou. E aí em novembro chega a possibilidade de se inscrever para o programa do Google, que é o Black Founders, que é um fundo de investimento do Google para empreendedores negros. A gente se inscreveu, a gente conseguiu passar e recebemos o investimento deles. E aí deu um fôlego pra gente, né? A gente conseguiu se estruturar um pouco melhor e tal. Ali eu já tinha saído da CLT, eu saí em julho, se eu não me engano. Então foi um momento julho bastante… do ano passado. Então foi um momento bastante significativo, assim. E lá em julho eu tinha falado, vou ficar 4 meses, tenho dinheiro para 4 meses aqui. Se tudo der errado, eu volto. Já faz mais de 1 ano que eu tô fora da CLT, então… Puta, que da hora. E aí, o que você vê pro teu futuro? O que você quer pro UX-MP, o XMP? Onde você quer chegar? Quando as pessoas perguntam qual é o modelo, por exemplo, de startup que eu vejo, eu não vejo a gente pegando investimento a rodo, crescendo, escalando muito rápido, ou, sabe, extrapolando de dinheiro, assim. Não consigo me ver nesse lugar. Eu vejo a gente muito como um negócio com o propósito e que mantém o propósito como base, que mantém a comunidade sendo o centro, o pilar central ali pra gente conseguir fomentar e construir uma empresa que faça sentido pra gente enquanto empreendedoras, que são mulheres negras também, todas, para as mulheres que estão recebendo esse benefício,
partir do ponto de educação e trazer a possibilidade, né, de educação para a tecnologia para mais mulheres negras. Então, encontrar, sim, todas as mulheres negras que estão aqui limpando, servindo e puxar como, né, uma alternativa também, se ela desejar vir para esse lugar. Eu penso muito que quando a gente consegue se ver, né, nesse espaço, a gente consegue tornar um pouco mais palpável. E muitas vezes essa informação nem chega, né? A gente não consegue imaginar que existe uma carreira pra gente e que ela pode ser aproveitada com a bagagem que a gente tem, que ela pode ser amplamente estudada e entendida e que com ela, inclusive, eu vou ter acesso financeiro, eu vou ter emancipação financeira para ajudar a minha família. Eu tenho exemplos de mulheres no último programa que a gente fez, o Preta-On, que é um dos nossos produtos, a gente fechou com a XP. 5 mulheres foram formadas e foram contratadas. Uma delas estava desempregada há 5 anos, outra delas trabalhava há 14 anos dentro de um banco, estava tentando fazer um processo de migração interna, se desenvolver, e esse banco não desenvolvia ela. A gente puxou 44 anos ela e todas as outras acima de 30 anos. A gente puxou elas para o programa e agora elas estão lá ganhando R$4.000. E estão, enfim, num outro momento de vida e de carreira também. Então, é nesse lugar, assim, que eu vejo a gente, sabe? Conseguindo trazer mais essa possibilidade para cada vez mais mulheres. E construindo um negócio que seja sustentável, que gere renda, que gere, sim, oportunidade de emprego, né? Para as mulheres que estão ali. Mas que impacte também o mercado de educação, de tecnologia como um todo. A gente também está fazendo parte disso. Sem palavras, mulher. Olha, eu vou te dizer, é muito inspirador. É muito inspirador e eu pago o pau. Obrigada. Parabéns pelo teu trampo, parabéns por tudo que você construiu. E é isso, as barreiras de entrada. É muito... é até emocionante, porque você vai falando de, por exemplo, já é difícil para uma mulher negra empreender no Brasil. Uma mulher negra empreender no campo da tecnologia, você tem mais uma camada de dificuldade. Uma mulher negra empreender no campo da tecnologia, salvando outras mulheres, eu não sei se elas estão perdidas, mas dando uma outra janela de oportunidade para essas mulheres, porque elas não sejam só prestadoras de serviço, né, no campo da energia bruta, física, mas também no campo da energia intelectual, que é isso que você está fazendo, é destruir com uma narrativa que vem, sei lá, 4, quase 5 séculos instaurada aqui. Exato. Então Cara, é maravilhoso, porque não é uma questão só de empreendedorismo, é uma questão de você resolver a maior dor que a gente tem nesse país e que a gente nunca fala a respeito ou com a devida profundidade, que é esse holocausto que a gente viveu durante 4 séculos, né? Sim. E cuja repercussão a gente vê até hoje e deixa com que mulheres e homens negros só sejam vistos como doadores de força física bruta. E você romper com essa narrativa em vários campos, sendo CEO, trabalhando com tecnologia, falando disso com orgulho, fazendo isso com propósito e experimentando as dores, porque você também estava contando que você já fascinou também na vida, né? O que é super legal, é digno, imagino eu, mas não pode ser só a única opção, Exatamente. né? Eu não estou dizendo que é indigno, não é demérito de ninguém, mas muitas vezes você vai para isso porque é o lugar que te está reservado para sempre. Exatamente. E você conseguir passar por essa dor, ter começado ali atrás, como você estava me contando, com poucos anos, ainda adolescente, prestando serviço físico para casa das pessoas de uma classe média como eu, que não sabe arrumar a própria cama, porque sempre vai ter uma mulher negra para fazer isso por um salário mínimo. Eu postei isso esses dias, eu falei, olha, galera, prepara para comprar os robozinhos aí, porque as mulheres negras que estão faxinando a casa de vocês vão vir para tecnologia. Exatamente. É isso aí. É isso que eu tava pensando. Que você seja responsável para que quando uma mulher negra vá prestar um serviço doméstico, seja tão caro quanto na gringa. Que seja isso um luxo do luxo do luxo. E não algo que você compra por um salário mínimo aí fora. Exato. Porque esse serviço ele deveria ser muito melhor remunerado do que é hoje. Com certeza. Mais uma vez, ele não é indigno. Eu não estou dizendo que uma mulher negra ou uma mulher branca não pode vender força física ou fazer, enfim, prestar serviço doméstico. Mas deveria ser muito melhor remunerado. Muito melhor remunerado. Com toda certeza. Então, eu acho que essa narrativa que você construiu
é uma das coisas mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. E mais estruturalmente dissidentes, assim, sabe? Eu não vou usar aquela palavra que a gente adora na tecnologia, que é disruptivo. Eu não vou falar, eu não vou falar isso. Já falei, né? Mas é um curto-circuito. É um curto-circuito. Que bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Você deu um nó na minha cabeça. Eu tenho certeza que você deu um nó na cabeça de todo mundo que tá nos ouvindo. E eu espero que um dia você tenha uma avenida com teu nome, um busto em praça pública, que algum produto seja, porque juro, você é uma revolucionária. Obrigada. No sentido mais amplo da palavra. Admirável, pago o pau mesmo. Parabéns. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Muito importante ouvir também, né? Porque é difícil. É muito difícil. Não, mas não desista. Não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que todos os dias vai ser difícil. Mas você come com… Assim, você toma no café da manhã essa dificuldade. Porque pra sair da onde você saiu, que você tava me contando, chegar onde você chegou, ocupar o espaço que você ocupa hoje, não foi fácil. Então não é algo que… Mas graças a mulheres como você vai ser cada vez menos difícil. Não vou dizer que um dia vai chegar a ser fácil, mas vai ser menos difícil daqui a pouco. Pra isso que a gente tá trabalhando. Parabéns, Obrigada. Karen. Parabéns. É admirável. De verdade, admirável. Obrigada. Bom, eu não tenho nem o que falar. Palmas pra Karen. Obrigado pela tua participação. Obrigado por ter vindo 2 vezes aqui. De novo. E, bom, esse é o Diva de CNPJ, uma aula magna da Karen. Eu acho que foi hoje um dos episódios mais inspiradores que eu, pelo menos, já tive a honra de ter a minha convidada aqui diante de mim. Me deixou cheio de potência aqui. Obrigada. E é isso, toda quarta-feira, Diva de CNPJ. Se você gostou, compartilha, avalia o episódio, que isso é importante ali para massagear o algoritmo do Spotify. Passa para os amigos, passa para outras pessoas que também, no final das contas, vão se inspirar com a história desse monumento aqui diante de mim. E até a quarta-feira que vem. Muito obrigado.